Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder umas perguntas que me fizeram do tarô, né? Eu deixei até um box lá nos stories do Instagram e o pessoal me fez algumas perguntas, outras são perguntas frequentes aí. Então, algumas eu respondi lá nos stories e outras eu deixei para fazer esse vídeo, porque são perguntas frequentes e que eu acho que precisa aí de um esclarecimento maior, tá? Então, assim, bom, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu sou taróloga, numeróloga e terapeuta holística, trabalho presencialmente em Porto Alegre e faço atendimentos online. Bom, então vamos lá. A primeira e clássica, se o tarô realmente prevê o futuro, tá, gente? Eu tô olhando aqui porque eu fiz uma colinha para não esquecer. Gente, vamos desmistificar isso daí, tá? O que o tarô faz? O tarô acessa o campo energético do consulente, né? Da pessoa que está consultando. Ele consegue acessar aquilo que está no inconsciente, aquilo que a pessoa muitas vezes já sabe, né? No fundo lá da sua intuição, do seu coração, já sabe, ou não consegue enxergar, né? Não consegue perceber, né? Então precisa que venha esse olhar de fora para trazer aquilo à tona. Então aquilo que está escondido, aquilo que está profundo, né? Mas muitas vezes já está no inconsciente da pessoa, o tarô faz esse acesso dessas informações. Né? Outra coisa a gente está acessando um campo energético. Todo pensamento, todo sentimento, tudo aquilo que a gente deseja, a gente emite vibrações, né? A gente tem emoções referentes a tudo isso. E essas frequências, então, elas são captadas durante a consulta, né? Então a pessoa, ela entra ali num estado de abertura do seu campo, né? E é aí aonde a gente consegue acessar, né, essas informações. E aí, gente, é um conjunto de coisas, né? Depende aí do grau de abertura, né? De mente aberta, de coração aberto, que o consulente está ali para receber as informações. Tem as informações, os significados dos arcanos que precisam ser levados em conta. E tem muito também da intuição ou da mediunidade, do tarólogo, né, dos mentores ali, tanto do tarólogo como do consulente, que podem se fazer presentes ou não durante uma consulta. Então são vários aspectos, nenhuma consulta é igual à outra, tá, gente? Mas eu não gosto de pensar no tarô, eu já falei várias vezes isso, como uma adivinhação, como prever o futuro, né? Então, assim, se o tarô ele acessa esse campo energético, né, da pessoa, daquilo que ela está vibrando em relação àquele assunto, em relação àquela pessoa, enfim, daquele assunto que ela veio ali saber, né? O que de fato o tarô vai trazer? As probabilidades, as oportunidades, as possibilidades presentes no momento da consulta, diante daquilo que ela está vibrando, diante daquilo que ela está pensando, está sentindo, né? Então, existe ali, diante daquele momento, né, daquela situação, possibilidades, né, disponíveis, né, e às vezes mais de uma, possibilidades disponíveis para aquela situação, para aquela pessoa, né? O que ela vai manifestar vai depender das atitudes, dos pensamentos, né, do que ela vai fazer, né? Porque então quem define, quem decide é a pessoa que está consultando, né? Não é o tarô não vai definir a vida de ninguém, né? E nem se deve colocar na mão de um tarólogo ou ou do tarô, ou de qualquer outro instrumento de autoconhecimento, o futuro da gente, né? O nosso futuro, as nossas decisões pertencem a nós.
tá? Então, o tarô apresenta as oportunidades, as possibilidades. Agora, quem vai decidir se vai querer, se vai fazer ou não, é a gente, tá? Então, assim, às vezes, né, eu recebo muitas, até em questão amorosa, assim, mas fulano deu, né, lá que existe a possibilidade de eu reencontrar fulano, enfim, né, de uma reconciliação. A possibilidade existe, gente, mas depende aí de duas pessoas, né? Depende se o fulaninho vai procurar, se o fulaninho tem vontade, vai depender das tuas atitudes também, porque não adianta, por exemplo, aparece lá que a pessoa tem tudo para receber uma mensagem, vamos supor, da pessoa amada. E a pessoa acorda de ovo virado, vai lá e bloqueia a criatura. Como é que ela vai receber essa mensagem, gente? Não vai, entende? Então não é o tarô que errou, o tarólogo que errou. A pessoa tomou atitudes que impossibilitaram que aquela energia se manifestasse, porque ela optou por outra possibilidade, tá? Então é isso. A gente apresenta as oportunidades, as possibilidades, né? Sim, se consegue até aconselhar no sentido de que tudo existe o lado positivo e o negativo, né, gente? De todas as situações. Então, né? O caso A aqui tem isso de positivo, tem isso para tomar cuidado, tem isso para ser trabalhado, né? O caso B aqui é a mesma coisa. Mas a pessoa que vai definir o que vai fazer, né? Se ela vai pelo caminho A ou vai pelo B, tá, gente? Então, não joguem essa expectativa, né? E não coloquem a vida de vocês na mão do tarô, do tarólogo, por conta de que o tarô decretou que vai ser assim. Isso não existe, gente, tá? O que existe são as nossas escolhas, tá? Bom, outra coisa aqui, né, que me perguntam sempre sobre o soltar e sobre esperar as coisas acontecerem, né, diante de uma previsão. Gente, a gente tem que tomar cuidado para não confundir o soltar com o esperar, né, como cruzar os braços e esperar. O soltar é não colocar pressão, não colocar ansiedade, né? Por exemplo, se a gente viu ali uma tendência de uma coisa acontecer, a gente, sim, precisa, se a gente quer que aquilo aconteça, a gente precisa tomar atitudes, fazer escolhas que possibilitem aquilo de acontecer. Mas também é preciso soltar, se toda hora a gente ir lá, será que já aconteceu? Será que vai ser hoje? A gente tranca o processo, né? A gente acaba bloqueando o processo, né? Então isso é soltar, é tirar a ansiedade, tá? E é bem diferente do esperar acontecer, esperar pelos acontecimentos que apareceram ali no tarô. Gente, se aparecer ali possibilidade, né, de sorte em jogos e a pessoa não gosta de jogar, nunca jogou, não vai jogar na Mega Sena nunca, na loteria, sei lá, gente, não vai ganhar, né? Porque a pessoa pode estar com sorte, mas se a pessoa não for lá e fizer a fezinha, não adianta, né? Então, isso, não é esperar de braços cruzados e não fazer nada para que as coisas vão acontecer, tá, gente? Não é assim que funciona. O soltar é não colocar pressão, é não duvidar, é não ficar toda hora, será que vai ser agora? Será que vai ser hoje? Né? É tirar a ansiedade. Mas não se pode cruzar os braços diante daquilo que se quer, né? A gente tem que fazer por onde, a gente tem que buscar, né, e ir atrás dos nossos sonhos, tá? Outra pergunta né, se não se pode perguntar sobre o futuro, né, para que consultar o tarô? Gente, não é que não se possa perguntar, tá? O tarô serve para isso, sim, né? Por exemplo, se a gente tem uma ideia de fazer, né, de um projeto, de uma viagem, a gente pode perguntar, sim, quais são as probabilidades daquilo dar certo, quais são as energias, né, daquela viagem ou daquele projeto, o que eu preciso fazer para conquistar aquilo, o que é preciso ser trabalhado, o que está
travando aquele processo, né? Isso a gente pode sim consultar, tá? O que eu falo é a questão da adivinhação, do prever, do dar como certo, né? E a pessoa simplesmente, não, o tarô falou que eu vou viajar. E aí a pessoa não compra passagem, não economiza dinheiro para viajar, não vê o hotel onde ela vai ficar. E aí, gente, como que faz? Não tem como, né? Então, é isso que eu digo. O tarô não vai fazer a nossa parte, né? Então, sim, é uma ferramenta também para se ver energias, tanto do passado, do presente, como do futuro, né? E o futuro são probabilidades, possibilidades, né? E dentre todas que se apresentam, cabe a nós escolher e ter atitudes para manifestar ou não aquilo que a gente quer, certo? É nesse sentido, tá? Mas óbvio que sim, pode ser perguntado sobre o futuro também, né? Sobre projetos, sobre sonhos, enfim, sobre tudo, né? Só tem que cuidar a maneira como se pergunta e não levar aquilo como certo, como, é definitivo. Não, gente, nada é definitivo. Bom, e aqui a última é como fazer perguntas, né? De uma forma correta para o tarô, tá? Gente, eu digo assim, ó, quanto mais direta a pergunta, melhor, tá? E assim, é aquilo que eu falei. Em vez de vocês perguntarem, passando a responsabilidade para o tarô ou para o tarólogo daquilo que diz respeito a vocês, perguntem de uma forma que aquilo vai trazer informações, vai trazer conteúdo para vocês poderem fazer as suas escolhas. Por exemplo, às vezes vem pessoas perguntam assim, devo me mudar para tal país? Gente, o devo, né? Perguntar pro tarô, pro tarólogo ali, se tu deve fazer tal coisa, tu tá transferindo essa responsabilidade, né? Tá tirando a responsabilidade que é tua e colocando ali num instrumento de autoconhecimento ou transferindo pro tarólogo, né, gente? Não façam isso. A decisão é de vocês, né? Então, vocês podem fazer a mesma pergunta, entende? Só que de forma diferente, né? Então perguntem, qual é a energia que tem para mim se eu for viver fora do país, né? Quais são os benefícios que existem para mim se eu me mudar para tal país? Vai ser bom para mim, enfim, né? O tarô vai trazer informações, né? Daquilo que é bom, daquilo que de repente não vai ser tão legal, né? Mas o devo ir o devo ir é a decisão, e a decisão é de vocês. Não cabe ao tarô ou ao tarólogo decidir, certo? Outra coisa é o ou, tá? As pessoas às vezes, e eu entendo, gente, tá tudo certo, tá? Assim, até eu acredito que como tarólogo ali na hora, a gente também pode orientar, né, o consulente a fazer as perguntas, né? Porque às vezes ele quer saber sobre aquele assunto, mas ele na hora de formular a pergunta, ele não sabe muito bem como fazer, né? Então a gente pode sim orientar, né, para que a consulta seja mais interessante para o consulente, né? Muita gente sai frustrada do tarô porque faz as perguntas, né? As perguntas às vezes mal formuladas, as respostas também vêm confusas, né? E então tem todos essas falhas aí, né? De interpretação. E na forma como fazer as perguntas, tá? Então, assim, o ou. Gente, quando a gente coloca ou na pergunta, a gente geralmente está fazendo duas perguntas, né? Por exemplo, tô lá, preciso decidir entre um emprego ou outro, né? Então, qual emprego é melhor para mim? Tal emprego ou aquele? Vou para tal cidade ou para tal cidade? Me relaciono com fulano ou com ciclano? Então, gente, são duas perguntas numa só. Entende? Então isso fica muito, assim, a pergunta fica confusa e a resposta provavelmente também, né? Então, perguntem primeiro né, o que
o que o tarô me diz sobre tal trabalho, ou sobre tal mudança, ou sobre fulano, né? E depois perguntem sobre o outro assunto, né? Tirem o ou das perguntas, tá? Porque a pergunta, quanto mais direta, melhor, tá? Bom, gente, acho que é isso. Assim, pontos aí mais que eu considero mais importantes ficarem bem esclarecidos, tá? O tarô é uma ótima ferramenta, tanto para autoconhecimento quanto para a gente tirar dúvidas, sim, para fazer as nossas escolhas, para clarear, né, aquilo que às vezes está confuso para nós, tá? A gente só não pode ficar de bracinhos cruzados e achar que o tarô vai decidir e vai agir pela gente, tá? Então, por hoje é isso aí, para esse vídeo não ficar muito longo. Mais adiante, aí, se vocês tiverem outras dúvidas, vão me perguntando e aí eu vou respondendo ou fazendo outros vídeos e tal. Certo, gente? Para quem quiser fazer consultas aí particulares, presenciais ou online de tarô, entrem em contato comigo, certo? Gratidão e até o próximo vídeo.